Desde a Guerra Franco-Prussiana, em 1871, as tensões entre a Alemanha e a França estavam em alta, tensões estas que provinham de uma grande rivalidade entre as nações, cuja existência da primeira se deveu precisamente à derrota sobre a segunda, uma das mais humilhantes e decisivas do século XIX e que marcou a geopolítica da Europa até a atualidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, por meio do Plano de Schlieffen, iniciou uma invasão por terra, empregando ao menos 1,4 milhão de soldados, ou mais ou menos 82 divisões, enquanto os franceses possuíam menos de 1,1 milhão, uma clara vantagem para os alemães. Essa invasão inicial, por muito pouco, não resultou na queda da França, logo em setembro de 1914, quando ambos os exércitos se chocaram na Primeira Batalha do Marne. O fato é que, embora a Alemanha fosse uma grande potência militar, ao menos em terra, o exército francês demonstrou em mais de uma ocasião, e mesmo quando as chances não estavam a seu favor, a capacidade de impedir o avanço alemão e o superar taticamente, coisa que, por consequência, evitou um eminente colapso da Terceira República. É conclusivo, portanto, que o exército francês de 1914 a 1918 foi mais do que capaz de impedir o avanço alemão, e por consequência os forçaram à guerra de atrito que tanto temiam. E não apenas isso, como também exauriram o Império Alemão lentamente de sua capacidade de exercer ofensivas por meio da Guerra de Dois Frontes e, claramente, o próprio bloqueio britânico, em pé desde 1914. É claro que tais feitos, no entanto, não são isentos de custos, e custos estes que os franceses pagaram terrivelmente. As baixas totais no exército francês durante a Primeira Guerra Mundial superam a marca de 5,6 milhões de soldados, enquanto os alemães perderam ao menos 6,7 milhões em baixas. Isso de uma população de 40 milhões, enquanto os alemães possuíam cerca de 60 milhões de habitantes. A marca da Primeira Guerra Mundial, tanto na cultura quanto na memória francesa, será de tragédia, uma enorme tragédia que não poderia ser repetida. E ao longo das décadas de 1920 e 1930, veremos justamente que será a ideia de não repetir as atrocidades da Primeira Guerra que guiará todas as decisões da França, desde suas táticas militares, seus planos de defesa, organização de seu exército e até mesmo suas alianças. Jamais, novamente, uma guerra contra a Alemanha deveria ser travada em território francês. Já em meados de 1930, a situação política e econômica na Alemanha beirava a anarquia. De um lado, víamos movimentos extremistas como os comunistas, nacionalsocialistas e até mesmo monarquistas buscando poder. Por outro, tínhamos uma nação em frangalhos, cansada e desiludida em relação ao liberalismo e até mesmo às liberdades individuais. Embora nunca tivesse sido fundada baseada em ideais justnaturalistas, como foi o caso dos Estados Unidos, a Alemanha apresentou rápida adaptação a conceitos como republicanismo e liberdades individuais durante a década de 1920. Se não pela constante lembrança da humilhação em Versalhes, a nação alemã aparentava ter movido em frente e apresentava um expressivo desenvolvimento econômico, considerando o contexto. Realmente parecia que tudo daria certo. No entanto, desde 1922, o movimento extremista, coletivista, anticapitalista, identitário, nacionalista e tendo como base da ideologia um racismo que viria a ser responsável pela morte de dezenas de milhões de pessoas na Europa nos próximos anos, se tornava cada vez mais popular na Alemanha. E embora seu líder, Adolf Hitler, tenha perdido as eleições de 1932, seu partido, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ganhava espaço e já em 1933 ocupava grande espaço no parlamento alemão, o Reichstag. O nacionalsocialismo era resolutamente oposto ao modelo liberalista e às democracias, assim como o marxismo. De fato, a retórica nacionalsocialista atacava o capitalismo e o marxismo. No entanto, foi a crise de 1930 que alavancou a popularidade do partido, tanto pela desilusão do povo alemão com o modelo liberalista e democrático, quanto pela situação econômica e social cada vez mais extrema. A Alemanha foi uma das nações mais afetadas pelo grande crash de 1929, e o Partido Nacional Socialista, assim como outros partidos extremistas da época, como os socialistas, traziam soluções simples para problemas complexos.
E em 1933, com a nomeação de Hitler ao cargo de chanceler da Alemanha, era evidente que uma nova guerra com esta eventualmente aconteceria, levando a pânico generalizado na França em especial, visto que estes sabiam muito bem que isso significaria outra invasão por terra em território francês. E é lembrando da experiência francesa na Primeira Guerra Mundial que fundamentamos o pensamento geral do alto comando francês durante a Batalha da França em 1940. A estratégia francesa consistia em uma guerra defensiva, cujo objetivo era negar aos alemães uma vitória rápida, os colocando na mesma posição de 1914 e, portanto, os forçando a uma guerra de atrito que eventualmente resultaria em sua derrota. O que, é claro, não significava que o exército francês não possuía divisões mecanizadas como as alemãs, ou não estudava aspectos de guerra moderna como a própria Bewegungskrieg alemã, mas sim que tais ideais não possuíam raízes na mentalidade militar francesa e esperavam apenas impedir a Alemanha de vencer o conflito rapidamente. A questão era: como? A resposta: defesa. A partir de 1929, os franceses iniciaram a construção de, provavelmente, a linha defensiva mais bem organizada e armada da história humana, o que nós conhecemos hoje como linha Maginot. Uma rede de fortificações, bunkers, posições de artilharia, metralhadores e fortes interligados, se não pela superfície, por redes de centenas de quilômetros de túneis, absolutamente impermeáveis a praticamente qualquer tipo de ataque. De forma geral, a linha Maginot era impressionante, um enorme feito de engenharia que se estendia do extremo sul da fronteira franco-alemã até meados do sul de Luxemburgo, ao norte da cidade de Melitz, a sudeste de Verdun. Muitas das críticas atuais à linha Maginot repousam em um erro anacrônico. De forma geral, ela cumpriu precisamente o seu propósito, que nunca foi de impedir totalmente o ataque alemão, e sim de o afunelar na direção da Bélgica e Luxemburgo, ou seja, ela causou precisamente o efeito desejado. A questão era que os aliados não esperavam um ataque pela região das Ardenas, seja por incompetência ou convicção, e acabaram por posicionar boa parte de seus soldados e divisões blindadas mais bem equipadas no norte da França, para impedir um ataque alemão que, como eles previram, iria acontecer como um déjà vu do Plano Schlieffen de 1914. O plano alemão inicial, como os aliados previram, consistia de um ataque mecanizado pela parte norte da fronteira, evitando a linha Maginot, os colocando diretamente contra as melhores divisões do exército francês e inglês, bem equipadas e bem treinadas, assim como bem auxiliadas por blindados e aeronaves. Essa parte é debatível, considerando que uma parcela significativa da força aérea aliada em terra na França viria a ser destruída a meros dias após o início da invasão. O mais interessante dessa situação é que tanto o plano alemão quanto o plano de contingência dos aliados se encontravam perfeitamente. Os alemães haviam alocado ao menos 91 divisões, das quais 10 eram blindadas, e boa parte foi alocada a avançar sobre a Bélgica e Holanda, enquanto os aliados, que é o primeiro sinal de invasão alemão, seriam alocados a tomar posições no rio Daile, possuíam ao menos 38 divisões em excelente estado, de um total de 104 divisões. Embora seja debatível o resultado desse avanço hipotético dos alemães, é de opinião comum que, no caso do plano original ter sido utilizado, a Alemanha seria incapaz de derrotar a França de forma definitiva em 1940. Também é importante salientar que os alemães possuíam ao menos 2.500 tanques, dos quais boa parte eram os já ultrapassados Panzerkampfwagen Eis, o 1, 2, 3 e 4, 2, 3 e 4, todos equipados ou com metralhadoras, no caso do Panzer I, como a MG-34, ou os canhões de 20, 50 e 75 mm de cano curto, obviamente, que era o caso do Panzer II, 3 e 4. Enquanto os aliados possuíam tanques tecnicamente mais avançados, como o Renault R-35 e o Sonua S-35, equipados com um canhão de 37 e 47 mm respectivamente, capazes de penetrar facilmente a armadura frontal de qualquer tanque alemão do período, assim como melhor protegidos que seus rivais alemães. No quesito da força aérea, os alemães apresentavam superioridade expressiva, com cerca de 3.500 aeronaves, dos quais 1.200 eram os excelentes Messerschmitt Bf-109 modelos E e F, de excelente manobrabilidade, aceleração e armamento. O Bf-109 podia ser contestado apenas pelo Supermarine Spitfire, porém não foi enviado em grandes quantidades para defender a França, pela razão da proteção do território nacional ser mais importante que a proteção do território francês de acordo com o governo britânico. No entanto, cerca de 270 unidades do caça Hawker Hurricane estavam disponíveis.
Os franceses possuíam uma mistura de vários modelos, como o MS-406 e D-520, relativamente atrasados e grandemente irrelevantes contra os caças mais modernos, como o Spitfire, o Bf-109 e o Hawker Hurricane. Os franceses dispunham de cerca de 400 e 230 unidades, respectivamente, dos caças citados anteriormente. No entanto, em janeiro de 1940, um imprevisto ocorreu com os alemães. Um dos aviões de reconhecimento que buscavam entender o terreno em preparação para a invasão das forças terrestres acabou se acidentando próximo à cidade de Mechelin. E embora os pilotos tenham tentado queimar a cópia que possuíam do plano de invasão, no fim, estes foram capturados pelos aliados que, em um momento de arrogância e prepotência, ao invés de considerar o seu plano original, se sentiram realizados ao perceber que os alemães atacariam precisamente onde previam. A questão era que raramente os alemães manteriam seu plano inalterado após uma falha de inteligência, que, para Abwehr, era tão comum quanto respirar. O resultado é que houveram alterações no plano final, principalmente devido a vozes como de Erich von Manstein, que foi capaz de persuadir Hitler em direção a um ataque mecanizado na região das Ardenas, consideradas inacessíveis a tanques pelos aliados devido ao terreno montanhoso e altamente florestado. No fim, o avanço alemão sofreu mudanças significativas, e embora uma quantidade importante de divisões tenha permanecido no ataque ao norte, boa parte das divisões mecanizadas foi alocada para o plano de Manstein. Os alemães haviam empregado 17 divisões contra a linha Maginot, no sul, 29 para conquistar a Holanda e ao norte da Bélgica, e 45, incluindo 7 divisões Panzer, para atacar o centro, virar para noroeste rumo à costa do canal e atravessar o rio Meuse, isolando os franceses e britânicos da Bélgica. O plano era arriscado e dependia de uma inaptidão aliada em lidar com um avanço alemão, e, principalmente, que as divisões Panzer não fossem avistadas enquanto cruzavam as Ardenas. Muito é dito sobre a OKW, ou Oberkommando die Wehrmacht, e a Abwehr durante a Segunda Guerra Mundial. Eram incompetentes na compreensão das capacidades militares de seus inimigos. No entanto, é importante lembrar que os aliados, em diversos momentos, tiveram a oportunidade de reagir ao avanço alemão nas Ardenas, escolhendo, ao invés disso, acreditar que era apenas um pequeno ataque que buscava retirar a atenção do verdadeiro ataque ao norte. O resultado disso, a completa derrota da França. A invasão inicial ocorreu no dia 10 de maio de 1940, após 5 meses de silêncio no Ocidente, em um período hoje chamado de Phony War, ou Guerra da Mentira, excluindo claramente a invasão da Dinamarca e Noruega, ou Operação Weserübung, que havia acontecido 1 mês a 2 meses antes. Inicialmente, tudo aconteceu como os aliados previram. No entanto, a situação rapidamente saiu fora de controle. O grupo A era comandado por Gerd von Rundstedt, enquanto os grupos B e C eram comandados por Fedor von Bock e Wilhelm Ritter von Lieb, respectivamente. O fato é que os aliados haviam mordido a isca, e os elementos do grupo A rapidamente avançaram praticamente sem resistência em direção ao interior da França. As primeiras tropas alemãs chegaram ao rio às 14 horas, em 12 de maio, mal tendo visto um soldado francês desde que saíram da floresta das Ardenas. Até então, fora mais uma marcha para o combate do que um ataque. O avanço dos alemães foi rápido e decisivo, enquanto os aliados responderam ou com nenhuma ação ou de forma extremamente lenta, preservando a vantagem alemã e impedindo um contra-ataque enquanto seu avanço não era significativo. Em muitos casos, a infantaria francesa recuou desesperadamente diante do ataque alemão. Já no dia 14, os alemães avançaram sobre Sedan, um ponto estratégico fundamental. Logo após a sua travessia, do Meuse, as tropas francesas lutaram, mas não foram capazes de impedir o avanço alemão, que seguiu rapidamente para o interior da França. Enquanto o alto comando francês erroneamente assumia que os alemães avançariam para o interior da França, ao contrário do seu ataque em curva ao norte para isolar as tropas que agora lutavam na Bélgica. Após a queda de Sedan, o avanço alemão foi constante e rápido, em uma frente larga, mas vulnerável, que não foi atacada com peso suficiente para isolar as divisões Panzer. Elementos da Wehrmacht se afastaram dezenas de quilômetros da infantaria. O resultado é que no dia 20 os alemães já haviam alcançado o Canal da Mancha, selando o destino das melhores divisões aliadas e, por consequência, o da França. Após este ponto, o exército alemão focou em avançar contra essas divisões de elite, as isolando aos poucos, que recuaram rapidamente para a cidade portuária de Dunkirk, onde cerca de 310 mil soldados aliados se encontravam para as costas com o mar, diante de um avanço implacável.
Um dos eventos mais interessantes da campanha na França foi que, em meados do dia 24, os alemães ordenaram uma parada estratégica para reabastecer, descansar e reorganizar suas tropas. Da mesma forma, é difícil imaginar uma Wehrmacht avançando continuamente sobre Dunkirk e tendo resultados muito diferentes. Especialmente considerando que o exército alemão se encontrava na casa dos 14 a 16% de mecanização, e seriam justamente essas as divisões que sofreram boa parte das baixas, afinal, estavam em contato direto com o inimigo desde o início da campanha. O fato é que a parada alemã auxiliou os aliados, que usaram o pouco tempo que tiveram para organizar uma retirada das tropas restantes do Ocidente. Ao todo, cerca de 400 mil soldados haviam sido isolados, que consistiam de britânicos, franceses e até mesmo belgas, dos quais muitos mais tarde retornariam ao fronte para lutar o restante da batalha. Os aliados iniciaram a evacuação em meados do dia 29, e a Bélgica anunciou sua rendição já no dia 28, no mês seguinte. Já no dia 5, a evacuação estava praticamente concluída com um feito heróico, inclusive visto que boa parte das embarcações que auxiliaram na mesma não eram militares, e sim civis, convocadas ao serviço para salvar os britânicos da morte certa. Out from the hell that is Dunkirk, back from the steel thrust of the German war machine comes the BEF. They're worn out and footsore, they're hungry. For weeks they have been shelled and bombed from 3 sides. They had to stagger back to the sea to survive. They were betrayed, but never defeated or dispirited. Round these men there hangs an atmosphere of glory. They're still in formation, they're still grinning, past the dust and oil on their faces. For what has been done in the past few days, the BEF is grateful to the Royal Navy for hanging a screen of fire around the Belgian beaches while the men were embarking. Here our cameras are off Dunkirk. Here the BEF is grateful too to the men of the merchant service, in the big transports, and the tiny boats ploughing between the big ships and the shore. No entanto, por mais que os soldados estivessem salvos, todo o seu equipamento, praticamente, havia sido deixado para trás, o que incluía 64 mil viaturas, 76 mil toneladas de munição, 2.500 canhões e mais de 400 mil toneladas de provisões. Da mesma forma, conforme a batalha se estendia, os alemães sofriam baixas crescentes, que somavam 2.500 diárias e duplicaram após Dunkirk. A questão estratégica era que, após a aniquilação das forças aliadas, praticamente todo o norte da França se encontrava sob ocupação. No entanto, o exército francês ainda não havia colapsado e permaneceu lutando com crescente ferocidade nas semanas seguintes, acompanhados por uma fuga crescente de civis para o oeste e sul. Com a queda de Paris, o governo se restabeleceu em Reinhard, liderado por Philippe Pétain. Já no dia 12 de junho, membros do alto comando, como Weygand, propôs que a França buscasse um armistício, enquanto Pétain recusou. No entanto, boa parte do governo agora já reconhecia a derrota, que foi admitida à população apenas no dia 17. E por mais que em alguns locais, como Saumur, os franceses tenham lutado de forma abstinente e com coragem, o avanço alemão já não era mais contestável. No dia 22, na cidade de Compiègne, no mesmo local em que havia sido assinado o armistício de 1918, foi assinado o armistício que colocaria fim às hostilidades, que passou a vigorar no dia 25. A França passou então a ser ocupada em seu norte pelas forças alemãs, e no sul mantiveram sua independência, mas na prática era um governo fantoche criado pelos alemães, liderado pelo Marechal Philippe Pétain. Mais tarde, este seria veementemente condenado pela sua colaboração com os alemães. A conquista da França havia sido custosa, muito mais do que qualquer campanha até o momento. A Wehrmacht havia perdido cerca de 160 mil soldados, dos quais 43 mil haviam sido mortos e 117 mil feridos. Os franceses e ingleses perderam 50 e 11 mil respectivamente. Os alemães fizeram 1,5 milhão de prisioneiros. A consequência da Batalha da França é, diretamente, a sobrevivência do Terceiro Reich e sua expansão territorial, assim como o controle dos preciosos recursos que certamente usariam para alimentar sua indústria de guerra. Alguns meses depois, os alemães avançariam sobre a Inglaterra por meio de uma verdadeira guerra aérea e seriam derrotados. Ainda no mesmo ano, veríamos a Alemanha conquistar ainda mais territórios nos Balcãs e, mais tarde, humilhando as tropas aliadas em seu ataque sobre Creta, ainda que sobre pesadas baixas. O fato é que a queda da França foi tão inesperada quanto terrível.
De repente, praticamente toda a população da França, incluindo sua população judaica, estava sob controle direto dos alemães, que rapidamente tratariam de ou os forçar aos guetos ou aos campos de extermínio. A razão pela qual os alemães foram tão efetivos na França, Polônia, Noruega, Grécia e União Soviética, ao menos em 1941, é altamente debatido na historiografia moderna, e tópico de estudo de muitos historiadores interessados pelo período e fascinados por história militar. Se por um lado os franceses e britânicos responderam com lentidão e muitas vezes falta de ação aos avanços alemães, por outro, esses avançaram com uma agressividade e velocidade nunca antes vista em guerra. Enquanto os alemães eram treinados em táticas militares que maximizavam poder de fogo por esquadrão, individualidade e liberdade de ação, os aliados possuíam uma estrutura de comando rígida que impedia uma resposta correta daqueles que estavam no campo de batalha contra um inimigo que rapidamente alternava seus movimentos de acordo com o que o ambiente ditava. A supremacia aérea foi um fator essencial à campanha. Esta foi alcançada meros dias após o início da invasão inicial, e permitiu que a Wehrmacht não apenas se movimentasse livremente, como também obtivesse um apoio constante da Luftwaffe, que infligiu baixas terríveis aos tanques de infantaria aliados, sem resposta contra os ataques de todas as direções. Além das táticas militares e aspectos logísticos, os alemães ainda implementaram uma série de medidas inovadoras no campo de batalha, como o uso de rádios nos tanques, permitindo coordenação e comunicação entre diferentes batalhões, aumentando sua efetividade e agilidade, enquanto os franceses usavam, geralmente, bandeiras de cores diferentes para se comunicar. Em um vídeo posterior, irei entrar em detalhes sobre a teoria militar alemã da Segunda Guerra Mundial, analisando campanhas e entrando em temas como Kasselschlacht, Selbstständigkeit, Auftragstaktik e outros. No entanto, por hoje é isso. Obrigado a todos que assistiram até o final. Caso tenha gostado do conteúdo, agradeço se você apertar o botão de gostei e se inscrever. Até o próximo vídeo.